Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. E será que é hora de falar disso? Fiagros, hein? Quem tem Fiagros aí sofreu de novembro pra cá, já tá ficando mais feliz, não tá? Então, pessoal, será que os Fiagros estão se recuperando mesmo? Quem achou que era um desastre, né? Aí tinha fogo pegando os Fiagros, tinha Fiagros desmoronando nas thumbnails do YouTube, todo mundo triste e chorando. Mas os Fiagros, como era de se esperar, se recuperaram, pessoal. Porque o mercado, você que está começando a investir, o mercado ele tem as variações e tem os chamados ciclos. Então, quando um ativo ele cai, não quer dizer que ele vai cair para sempre, né? Mas na maioria dos casos é simplesmente um ciclo de mercado. Então, para você que investiu em um Fiagro, o que é um Fiagro? É um fundo de investimento que ele administra dívidas no setor da agricultura. Então, é um fundo que capta, né? Ele capitaliza, então, das cotas que ele vende, você como sendo cotista, você comprou e colocou dinheiro naquele fundo também. Então, ele capitaliza o dinheiro e ele empresta esse dinheiro para o setor da agricultura e recebe juros desse setor. Então os Fiagros trabalham assim, então intimamente relacionado com a atividade, né, agrícola do país. Aí você tem lá os silos de armazenagem, galpões de armazenamento. Então tudo isso é financiado com dinheiro provindo de fundos, né? E um dos fundos de Fiagro que eu tenho na minha carteira é o XPCA11. Se você colocar lá, né, no Investidor 10, você vai ver algumas características interessantes. Vamos lá para a tela para você ver como foi o sofrimento lá no início de novembro e como que veio desenrolando aí o assunto e como que foi se comportando os dividendos, né? Tudo isso é importante porque não é tão desesperador quanto se pintava, não. Então vamos para minha tela aqui, olha. 24 de abril de 2025, vamos procurar aqui o XPCA11. Vou colocar aqui XPCA11. Aqui, fundo imobiliário, crédito agrícola. Então olha só como que está o gráfico, pessoal. Eu vou até aproveitar e vou corrigir aqui, porque eu falei várias vezes no vídeo em novembro, não sei de onde que veio, acho que é o 9, né? Mas aqui, olha, é em setembro, tá? Setembro que nós tivemos o marco da queda dos fundos imobiliários. E particularmente eu, pessoal, eu sofri bastante, viu? Por quê? Eu fiz um grande aporte no mês anterior. Então, olha a queda que o valor de mercado sofreu. Olha o despenhadeiro, literalmente um desesperadeiro despenhadeiro. Então, isso foi motivo para muita pesquisa, muita especulação, muita preocupação. Porque a cada dia, você que acompanha a sua carteira ali diariamente, vendo as notícias, né? Você acaba que fica naquela preocupação, né, pessoal? Mas na realidade, toda essa bomba de preocupação, você vai ver, à medida que a gente conversar aqui, não é tão preocupante assim para quem está visando longo prazo e quem está visando dividendos, proventos. Tá? Agora, quem compra ativos tentando comprar ele barato e vender ele na alta, aí realmente pode ser um grande problema, né? Quem faz aí os day trades, que é aquelas negociações diárias, né? Quem compra para vender, realmente aí a preocupação é terrível. Mas para nós investidores que busca dividendos, uma aposentadoria futura, um dinheiro, uma renda passiva, né? A preocupação já é menor, embora ela exista, tá? Então olha aí, olha. Quem começou a observar a queda, aí foi só vendo queda, olha. Eu comprei mais ou menos nesses valores aqui, ó, de R$8 e pouco,
Foi nesses valores aqui, de 8 e pouco. Eu não estou lembrado do valor, mas foi 8. Até que o meu preço médio está super alto, porque com a queda, né? Então teve essa queda. Aí foi caindo, olha, passou aí, olha, setembro, outubro, novembro, que foi a data que eu andei falando aí para danar. Novembro foi o marco assim da pancada maior. Olha, o fundo foi para R$ 5,42 aí a cotação. Então olha só, terrível queda. E junto com o XPCA, vários outros fundos imobiliários tiveram comportamentos semelhantes de queda nesse período aí, pegando do início de setembro até pegando aí meados de novembro. Mas passou um pouco de tempo, olha o que aconteceu. Final de dezembro, começando janeiro, aí já começou uma recuperação, né? Então vamos entender um dos motivos, olha, que fez esse rebuliço todo. Além do cenário mundial, olha, nós temos a taxa Selic. Então o que aconteceu? A taxa Selic, ela teve dois grandes aumentos. Chegou então, ela está no patamar de 14,5, não é isso? 14,5 a taxa Selic. E a taxa Selic, a taxa básica de juros, nós sabemos que ela serve de um mecanismo, uma ferramenta de controle. Eu vou deixar um vídeo aí, olha, explicando o beabá da taxa Selic de uma maneira bem simples, para qualquer investidor iniciante ele conseguir entender o porquê que essa taxa Selic ela impacta tanto os investimentos e a economia de do país, tá? Aí a taxa Selic, ela estando alta, o crédito ele fica mais difícil. Então os bancos, né, as financeiras, elas não dão tanto crédito para que seja injetado mais dinheiro no mercado. Não tendo crédito, as pessoas e as empresas consomem menos, emprestam menos dinheiro, compram menos coisas, alugam menos coisas, fecham muito menos contratos. Então a tendência é que o ativo ele perca a valorização de mercado. Não quer dizer que ele não tem valor mais, ele perde esse poder de valorização. Por isso que quando a taxa Selic, olha, começou a aumentar, aí começou a chegar pouco crédito no mercado, e os fundos imobiliários e também as ações, tá, pessoal? Começaram a ter quedas, ter problema, muitas ações caíram. Agora, né, não tanto quanto os fundos imobiliários que nós estamos mostrando aqui, tá? Mas caiu bastante. Aí, olha, foi só caindo, olha. Aí a taxa foi para 14,5, caiu mais ainda. Então, o mecanismo de controle da inflação, com a taxa de juros alta, a taxa Selic, é uma tentativa, né, um remédio para a inflação. Para a inflação ela ser controlada, né, as pessoas segurar mais o consumo e forçar uma queda nos preços, o controle da inflação. Mas o que acontece? Aí a taxa continua alta, ela continua 14,5. Por que então que os fundos imobiliários começaram a valorizar de novo? Aí é uma dúvida, né? Porque teoricamente a taxa de juros teria que cair primeiro, né? Só que o mercado ele antecipa, ele sempre age antecipando, nas especulações, nos estudos, nas falas de pessoas especialistas, instituições especialistas, e acaba que ele se antecipa. Então, se você observar as notícias aí, olha, há uma expectativa da taxa de juros abaixar. Ela pode não abaixar, mas há uma expectativa de que abaixe para que o poder de compra, a oferta de crédito no mercado volte a patamares maiores para que as pessoas consumam mais. Porque se a taxa Selic ela ficar alta indefinidamente ou só aumentando, também vai ter um efeito negativo. Ao invés de controlar, ela vai desalinhar totalmente o consumo, o que não é interessante, não é bom para a economia do país. Então é só para regular. E acredita-se que vai baixar brevemente, né, a taxa Selic. Tá? Acredita-se, não quer dizer que está nesse caminho, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo. Tá? Mas aí a expectativa do mercado está otimista por causa de outras políticas aí, corte de gastos do governo. No caso dos fiagros, você vai ver outras coisas que estão influenciando esse aumento. Por exemplo,
lendo o relatório gerencial que foi disponibilizado no XPCA, eu não vou considerar ele todo aqui, tá? Mas olha lá embaixo, vamos ver, né? Vou rolar a tela aqui, olha. É muito importante você estar atento às notícias oficiais da empresa por meio dos relatórios gerenciais. Eu acho que eu até passei aqui, subi de novo aqui. Aqui, olha. No dia 17 de abril, ó, hoje nós estamos no dia 24, mas no dia 17 saiu um relatório gerencial. Se você abrir ele, olha, vou aconselhar você ler ele todo, tá? Relatório de março, olha, tá bem dizer fresquinho, né? Muitos investidores no XPCA 11 ainda não leram, né? Mas você precisa ler para você entender. Então aqui, olha, só fazer um resumão. Embora haja problemas, né? O AgroGalaxy lá tinha dado um calote, o XPCA ficou parado com os problemas ali, continuou trabalhando para resolver o problema financeiro, né? Então, fez novas aquisições, né, de uma planta aí importante aí, olha. Quer ver, ó, foi a planta Marfrig, né? Adquiriu uma das maiores empresas de alimentos. Deixa eu ver, não, foi uma notícia que eu vi aqui, ó, para não falar para você aí. Mas ele adquiriu, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, olha. No início de março veio a pública notícia da aquisição da Cientes, não sei nem, não estou lendo certo não, que significa 1,8% do PL desse fundo, olha, pela sigla SLC Agrícola, por um valor de 135 milhões. Trata-se de uma das maiores empresas operadoras agrícolas do Brasil, com área plantada de 734 mil hectares na safra 2024-2025. No ano 2024, segundo a última demonstração de resultado divulgada, a SLC obteve um faturamento de 6,9 bilhões de EBITDA, ajustado de 2,0 bilhões. Então, essa aquisição aí, olha, já deu um up, uma levantada, um up, uma levantada aí no valor desse fundo, né? E isso vai impactar e impactou, né, a estabilização dos dividendos, por exemplo. E tem outras coisas aqui. Então, leia tudo direitinho, olha, que é uma expectativa boa. Então, essas manobras financeiras, comerciais do XPCA 11, aliado com políticas que estão favorecendo os fundos imobiliários e também os fundos agrícolas, está dando um ar de otimismo no mercado, e isso reflete no aumento de valor de mercado desses ativos, tá? Continuando aqui a raciocinar, olha, esses fatores, né, internos e externos, o XPCA ele tem mostrado uma recuperação, né, pelos gráficos. Tanto é, olha, que o valor dele vem subindo, tá? Hoje, fechando aí esse patamar aí, talvez não esteja atualizado em tempo real aqui, mas R$ 7,46 a cotação, um dividend yield de 13,16 para hoje, né? PVP 0,78, ainda está descontado, bem descontado, e com esse comportamento aí, ó. Vou colocar em 5 anos, ó. Em 5 anos eu falei que foi uma queda histórica, porque olha só, aqui, ó, chegando aos R$ 5,42, olha, vamos ver aqui em 2021, olha. Ele estava 5,55, teve uma queda bruta aqui, ó, 5,49 contra 5,42. Então, foi uma maior queda nos últimos 5 anos. Vamos ver os 10 anos aqui, ó. Não posso ver. Compra a versão Pro que você vai ver. Ele estava me deixando ver os 10 anos aqui durante alguns dias. Depois ele foi e me bloqueou aqui. Mas ainda vou pagar ainda. Ainda vou pagar ele, tá? Então, olha aí. Vamos ver os dividendos. Olha como que não impactou tanto. Olha. Vou mostrar aqui que para mim não impactou tanto. Talvez para outros foi um absurdo de impacto. Pelo contrário, olha o comportamento. Olha. Vamos ver que bateu as datas direitinho. Olha. Em setembro começou a aparecer um problema aqui, ó, a queda. Aí em outubro se consolidou, despencou, despenhadeiro.
novembro, dezembro, chegou no problema gravíssimo, né? Todo mundo fala, o fim dos fundos imobiliários, né? O ciclo do mercado, pessoal. Olha o que aconteceu, janeiro já voltou ao normal, ó. E vamos ver o impacto nos dividendos, olha. Olha aí, contrabalanceou, olha. Ele estava pagando aqui, ó, 10 em abril de 2024, né? Aí veio maio, junho, olha, 11 centavos. Aí quando teve um problema aí em setembro até dezembro, ele chegou a pagar 1 centavo. Quando chegou 1 centavo, ridículo, né? 1 centavo, puxa vida. Ridículo, mas poderia ser zero, poderia nem ter distribuído dividendo. Aí logo que veio esse otimismo, sem uma justificativa da queda da Selic, mas por esses motivos aí que nós mencionamos no vídeo, houve uma expectativa melhor, ele recuperou patrimônio, fazendo negócios, e os investidores animados, então, olha só, pagando 10 dividendos, 10. Nós estamos aí, olha, a expectativa, ele vai pagar agora, ele pagou, né, 14 de abril, pagou os 10 centavos, e imagina se vai continuar assim, tá, pessoal, e estabilizando. Então é isso, olha. Tem que se tomar cuidado com as notícias. Tem até um vídeo aí, olha, vou deixar no final do vídeo. Assiste todo o vídeo, né, para você ver bastante detalhes aí sobre esse assunto que a gente está falando, do fundo imobiliário, né, a recuperação. Aí no final do vídeo vai ter uns 2 vídeos aí que eu vou deixar para você ver, né, para você tomar cuidado com as notícias, porque as notícias podem fazer você tomar decisões precipitadas, não pensar, né. Imagina só, decisão precipitada. Imagina só uma pessoa que falou, pronto, acreditou lá em alguém falando fim dos fundos imobiliários, né? Pega e põe tudo na renda fixa. Aí imagina a pessoa que vendeu, teve a loucura de vender os seus ativos nessa data aí, ó, 13/11/2024. Pegou, tirou tudo do XPCA e colocou lá no CDB, por exemplo. Olha o prejuízo que ela tomou. Muito, né? Pensa bem, imagina que você tivesse aí 200 cotas, vamos pensar aí, 200 não, vou colocar 1000 cotas, tá? Digamos que você tinha 1000 cotas, 1000 vezes, vamos colocar que você estava aqui, ó, a 8,23, tá? 8,23, olha aí, você tinha R$ 8.230 investido. E o dinheiro estava ali, imagina que você vendeu a 5,48, só para não esquecer aqui, ó, 8.230, né? Você vendeu na baixa, desesperado, querendo colocar no CDB, com liquidez diária, 100% CDI, aí você quis colocar no Tesouro, tá? Tesouro Selic, aí vai. Agora imagine então, olha, você foi e vendeu as suas 1000 cotas por 5,40 5,42, 5.420. Olha o tanto de dinheiro que você perderia, olha, na venda. Vamos colocar aqui 5.420, né? Paguei aqui 5.420. Então 8.230 menos 5.420. Perdeu R$ 2.810 assim, né? Talvez só por precipitar, olha, né? Durou nem 3 meses, vamos dizer, olha. Dezembro, janeiro, fevereiro, março já tava, ó. Em março já tava 7, já tá, abril já tá nesse patamar. E a tendência é recuperar. Então, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? As pessoas perdem dinheiro na bolsa assim, é precipitando, decisões precipitadas. Se você investiu num fundo desse a longo prazo, você está recebendo dividendo. Olha só, todo esse rebuliço de mercado, você perdeu relativamente pouco. Agora pensa comigo aqui, olha, o contrário do que nós acabamos de falar. Imagina só, você é investidor, você está lá observando a queda. Se você tivesse um dinheiro separado para oportunidade, quando você tem um determinado patrimônio, né? Já fez sua reserva de emergência, já tem os seus aportes mensais, aí você recebe um dinheiro, você reserva um dinheiro para você não investir imediatamente. Você coloca numa renda fixa, talvez um CDB de liquidez diária para oportunidade.
Imagina só, caiu aqui, ó, pã. Aí você tinha um dinheiro, você não comprou tudo de uma vez. Quem tem a visão iria aproveitar ali, ó, vou comprar um pouco agora. E comprava. Aí esperava talvez no próximo mês, aí você percebeu que continuou caindo. Em determinado momento, você comprava mais um pouco. Olha só. Observando, analisando, estudando, vendo as notícias. Novamente você comprava mais um pouco, passando as datas, olha. Aí você comprava mais um pouco. Tá vendo? Olha as oportunidades. Então você ia comprando mais barato, descontado. Porque quando se recupera, olha, se você comprou mais barato, quando a cota valorizar, você vai ter conseguido comprar um número maior de cotas com um valor bem descontado, olha só. E assim você ia lucrar bem. Então essas oportunidades de compra, elas passam, né? Então quanto mais ele se recuperar, mais difícil vai ser você aproveitar o desconto. Mas ainda está em tempo, olha, ele está sendo negociado mais barato do que vale. Tá? Então esses são os dois lados, né? Entre a pessoa ter uma visão a longo prazo e aquela pessoa que tem a visão de curto prazo imediatista e sem ter aquele pensamento, né, do dividendo. Tá? Pensando talvez num outro tipo de obtenção de lucro rápido. E não é assim com quem trabalha, né, visando dividendo e aluguéis ali de fundos imobiliários ou investimentos, né, que dão retornos a longo prazo. Então tem esses detalhes aí. Por isso que eu falei, oportunidades de lucrar com a crise, é isso aí. Tá? É isso aí. Comprar quando tem descontos e ter uma reserva. Eu não tinha, aí perdi, tá? Perdi entre aspas, né? Que eu continuo comprando quantidade menor. Mas porque quem tem uma reserva de oportunidade, quer dizer, ele consegue comprar quantidade muito maior porque ele separou um montante para aquela oportunidade. Ok? Então vamos continuar aí, tá? Em termos de dividendo, porque não persistiu, o mercado se recuperou. Vamos ver outro fundo aqui como exemplo. Eu citei no vídeo, né, o VGHF11, que não é FIAGRO. VGHF11 é debentures, né? Tem até o dicionário aí para você ver, que eu acho que eu não terminei de fazer o dicionário ainda, mas vou colocar para vocês. O VGHF11, que é um debenture, ele teve uma queda semelhante, ó, se você ver o gráfico, olha, vamos ver a data aqui, ó, no mês 9, olha, tava aqui, ó, aqui tava a nuance normal, ó, de repente de R$8 ele foi para 7,7, pá, caiu aqui, ó, em dezembro, semelhante, tá vendo? Dezembro, R$6,29. Só que passou o tempo, olha, em janeiro começou as coisas a melhorar, ó, janeiro ele tá subindo, depois deu uma caidinha de fevereiro, agora começou a subir de novo, tá? A tendência dele está para subir, o PVP dele já está em 0,9. E os dividendos, olha que interessante. Olha os dividendos dele, praticamente ele não deixou de pagar nada. Não teve problema nenhum, toda essa caiu, ele continuou pagando dividendo. É isso que é importante. Quem investe com o objetivo de dividendo não fica olhando e preocupado com oscilações do mercado, com especulações. O importante é você fazer as análises fundamentalistas, confiar naquele fundo, entender as bases dele, ler os relatórios gerenciais, entender, né? E continuar aportando. Olha só, pagou tudo, normal, não teve problema. Só teve aqui um mês 9, olha só, ele diminuiu 2 centavos só no mês 9, mas logo no mês 10 ele já voltou a pagar os 9 centavos normais, né? Pagando aqui a porcentagem de dividend yield prometido, tá bom, pessoal? Então é isso aí, olha. Se você pegar outros FIIs, né, vamos pegar aqui, ó, fundos do segmento aqui, olha, de shopping, tá? Vamos pegar aqui o XP, o MAL11, esse aqui mais famoso é o XPML11, vamos ver aqui, olha, o gráfico dele. Fundo imobiliário do segmento do tipo tijolo, né? Não é isso? Fundo de tijolo, né? Shoppings. Olha aí, ó. Novembro começou a cair também, ó. Foi caindo. Dezembro, todos eles teve marcas praticamente históricas, né? Praticamente, tá, pessoal?
no caso, ó, marcas de quedas, nesse caso não foi histórico porque a valorização dele foi muito alta, ele caiu, mas não caiu tanto não, né? Mas olha só, teve uma queda sim, de setembro até dezembro, agora ó, janeiro ele começou a recuperar, tá vendo, pessoal? Respeitando aí o ciclo do mercado. Então eu vou ficar até aqui na tela para você entender. Então mostrei aqui especialmente o XPCA11, que você viu aqui comigo, né, que teve queda sim, teve problema, mas nada que fizesse um investidor pesquisador tomasse decisão precipitada, por exemplo, de vender o seu ativo, só porque ele teve uma queda absurda. Tá? Tem que se analisar, observar, né, e tomar as ações corretas, embasada nisso tudo, né, não em notícias especulativas, bombásticas, tá bom? Então vamos seguir aí com o finalzinho do vídeo, eu tenho umas outras dicas importantes. O investidor que conhece esses ciclos, quando ele percebe que tem uma queda na cotação, muitas vezes ele vê isso como uma oportunidade de comprar mais cotas ainda. Porque quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você recebe. E quando a cota tá na queda, você consegue comprar o maior número de cotas com menos dinheiro. Essa que é a ideia, né? Comprar mais cotas com menos dinheiro. Oportunidade quando cai, né, a cotação de um fundo, que é um fundo imobiliário, no caso nós estamos falando aqui dos fundos Fiagro, né? Ele é um fundo de debêntures. Debêntures, o que é debêntures? Tem um dicionário aí do investidor, especialmente o investidor iniciante, ó, pega aí, dá uma olhada lá para você ver o que é debêntures. Mas só explicando para você aqui, ó, os debêntures ele também trabalha com títulos de valores imobiliários. Aí tem uma nuance aí nesse termo, aí o dicionário lá explica direitinho. Mas o setor imobiliário também caiu muito, o MXRF11 caiu, todos os fundos, os FIIs, todos eles caíram e caíram muito. Só que agora está se percebendo uma recuperação. Os indicadores mostram, né? O PVP hoje do MXRF11 está em 1, então ele se recuperou bem, né? O XPCA11, ele também tem uma recuperada boa, né? Nós estamos analisando ele aí. O VGHF11 também, que é o debêntures, ele também recuperou bem. E nós estamos na expectativa deles se manterem o mais recuperados e estáveis possíveis. Estáveis como? Pagando dividendos normalmente, né? Nós não queremos ter problema em receber nossos dividendos. Então, pessoal, no momento de crise do mercado, que é uma crise causada por qualquer coisa no país ou no mundo, pode gerar oportunidades de compra de ativos mais baratos, tá? Existe vamos falar, oportunidade na crise. É literalmente lucrar com a crise. Parece uma coisa ruim, né? Mas o mercado funciona assim. É assim que ele funciona. Quando as coisas estão baixas, vendidas, negociadas na baixa, dá oportunidade para investidores que têm um capital de oportunidade ir lá e comprar um pouco mais desses ativos. Porque você não deve comprar quando está na alta. Aliás, você deve comprar, né? Deve sempre estar negociando e comprando ali. Mas você deve evitar comprar na alta, você deve buscar comprar na baixa. Agora, tem ativos que eu compro, por exemplo, a Petrobras, eu estou agora, né, aportando um pouco mais na Petrobras, porque a cotação dela está baixa por enquanto, e isso por causa de crises no país e no mundo. Ela está com alguns, não problemas, vou dizer, ela está sofrendo com especulações, com crise, mas isso gera oportunidade para o investidor, então fica de olho nisso. Quando o fundo imobiliário XPCA11, ele caiu para R$ 5,11, um fundo que estava 9, aliás 8,50, quase 9. Então quem comprou a R$ 5,00 economizou assim, lucrou bastante, porque agora ele está recuperando. Você viu aí no gráfico, está recuperando. Então eu perdi a oportunidade, eu não tinha reserva de emergência, ó, minha reserva de emergência. Eu não tinha minha reserva de oportunidade para comprar,
Aí eu fiquei só olhando, caí e fiquei assim, ó, se eu tivesse eu ia investir aqui, mas não tenho, né? Então, por isso que é bom você ter, quando você tem a oportunidade de juntar um dinheiro, por exemplo, uma renda fixa, CDB de liquidez diária, por exemplo, como reserva de oportunidade. Porque você viu uma oportunidade, você vai lá, tira e compra. E lucra. Então é saber usar o dinheiro nesse sentido, pessoal. Saber comprar quando as coisas estão na baixa, ficar mais tranquilo na alta, prestando atenção, acompanhando o mercado, né? Porque afinal de contas você está fazendo aquilo ali uma atividade para o seu, vamos falar assim, para o seu patrimônio aumentar. Então você tem que estar atento para negociar da forma certa. Esse gráfico de subida, recuperação é muito bom ver, viu? Porque quem estava acompanhando só a queda, você pensou onde isso vai parar? Porque teve uma queda mais do que a queda histórica, né? Uma coisa é os ciclos normais, né? Agora essa queda do jeito que foi nos fiagos, ou nos fundos imobiliários, foi uma preocupação de ruína muito grande. A preocupação de uma ruína. Mas não foi, né, pessoal? O ciclo do mercado assim, né? Quem aproveitou bem, comprou ativos bem descontados. PVP lá embaixo. Pode estar cedo para dar uma conclusão do assunto, mas que a gente está observando pelos números a expectativa do mercado aí, a gente está percebendo que a tendência é de recuperação mesmo. A gente espera que se estabilize, que se recupere bem, né, que a gente consiga. No caso da XPCA 11, mas os números mostram que o fundo está se recuperando, está negociando, está usando os recursos ali para subir, né, para cuidar do patrimônio dos investidores e dele próprio. Então, aí, você desesperou também? Tinha na sua carteira aí? Ficou desesperado com a queda dos fundos imobiliários? Coloca aí, qual foi o seu sentimento no início de novembro?